Muito boa noite a todos que estão chegando para mais um Evangelho Online pelo Centro Espírita Vicente de Paulo, de Bauru. Sejam muito bem-vindos, uma alegria estarmos aqui reunidos para recebermos, palavras edificantes, para começarmos a semana de uma forma mais positiva, mais reflexiva. Então, muito obrigada pela presença de todos. Hoje, o nosso expositor convidado é o Paulo Eduardo, da cidade de Bebedouro. Uma alegria a presença dele aqui conosco. E dando continuidade no nosso estudo do Vinha de Luz, o Paulo trará para nós, a leitura, suas reflexões do capítulo 75, que se chama Esperança. Então, hoje eu começarei com vocês, com a prece inicial. Após a explanação do Paulo, Cláudio, então, fará a parte final da vibração. Então, convido a todos, neste momento, a fecharem os olhos, respirarem profundamente, e vamos, neste momento, acalmando o nosso coração e abrindo a porta do nosso lar, para o nosso querido Mestre Jesus, que ele possa estar presente, junto com os bons amigos da espiritualidade, com seus mensageiros de luz, derramando toda a paz, todo o amor, todos os fluidos benéficos e confortadores em todo o ambiente, em cada parte da nossa casa, sobre todos os moradores dela, e que esta bênção possa se prorrogar por toda a semana, por todos os dias que estivermos conectados com o seu Evangelho, com a sua presença, Mestre. Que a exposição desta noite, da mensagem que será trazida, possa preencher os nossos corações com bom ânimo, com coragem, com esperança, com a vontade de sempre seguir o teu caminho, Mestre. Sempre seguir o caminho do bem, do amor e da caridade sempre. Pedimos também, Senhor, que neste momento possa envolver o nosso amigo e expositor da noite, Paulo Eduardo, para que ele consiga transmitir esta mensagem com todo o seu coração, e que estas palavras possam tocar o nosso, de alguma forma. Obrigada, Senhor, por mais este dia, e com a sua permissão iniciamos mais um estudo do Evangelho Online. Que assim seja. Paulo, passo a palavra para você. Então, boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos envolva, como a Luciana bem colocou, que estejamos todos sentindo o amparo da espiritualidade amiga, para que esses minutos que passarmos aqui juntos possam ser proveitosos para todos nós. Então, só repetindo, a lição 75 do livro Vinha de Luz, intitulada Esperança. E o Emmanuel comenta uma fala de Paulo em sua carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 4, quando ele disse: porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então dá aquela ideia, de todas aquelas informações chegadas até nós pelos livros sagrados, pelas Escrituras, por tudo aquilo que já foi trazido até nós pela espiritualidade, de uma forma ou de outra, tudo isso, no fundo, contém sempre esse sinal, nesse caminho da esperança, apontando para a esperança. Para que a gente tenha fé,
né, mais forças para lidar com as situações, movidos por essa força maior, né, da esperança. Então, eu pesquisei até a etimologia da palavra, para ter uma ideia mais precisa, e ela vem do latim spes, que significa confiança em algo positivo. Bem aquilo que a gente imagina mesmo, né? Não só confiança em algo, mas em algo positivo. E para iniciarmos a nossa reflexão, gostaria de lembrar também do grande educador Paulo Freire, que ele fala sobre a questão da esperança, porque ele diz que nós devemos ter esperança do verbo esperançar e não do verbo esperar. Porque muitas pessoas dizem, né? Eu espero que isso aconteça, eu espero que eu melhore, eu espero que eu consiga tal coisa, e fica esperando, de braços cruzados, esperando o milagre acontecer. Então, a proposta é que nós tenhamos essa confiança realmente em uma situação melhor, em um futuro melhor, em algo de bom que se concretize mais para o futuro, mas que, com a diferença de que nós estejamos ativos, né, fazendo tudo o que nos cabe para alcançar esse objetivo. Então, essa sim é a esperança do cristão, esperança ativa, né? Esperança de quem confia, mas que faz sua parte. Então, o Emmanuel começa o comentário dizendo: a esperança é a luz do cristão. Olha que frase bonita que ele inicia, né? Porque nós que já aprendemos um pouquinho do Evangelho de Jesus, nós que já começamos a compreender a profundidade do convite do Cristo, essas promessas maravilhosas que Jesus nos deixa, como que sabendo que estamos num mundo difícil, mas nos dando forças, nos incentivando ao bom ânimo, né? A esperança, que é aqui o nosso tema. Quando a gente lê, por exemplo, estuda as bem-aventuranças, é um código ali, né, de esperança, umas promessas de alegria, de ventura. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos. Ou seja, Jesus promete claramente uma condição muito melhor à frente para todos aqueles que souberem viver o seu ensino, incorporar em sua vida suas lições de vida eterna. E o mestre não falou apenas, né? Seria fácil se ele viesse apenas filosofar, né? Trazer o discurso, mas não, Jesus deu o maior exemplo para todos nós dessa vivência na lei de amor. Quando pensamos na morte do Cristo, o maior exemplo de sacrifício por amor, aceitando a cruz que nós oferecemos, em retribuição a todo o amor que ele nos ofertou, devolvemos a ele com a cruz. E Emmanuel diz que naquele monte, lá no Calvário, quando muitos olhavam para Jesus e viam ali um derrotado, uma cruz vergonhosa, Emmanuel diz que naquele lugar acendeu a maior luz que a terra já viu, a luz que brilharia para todos sempre, porque aquele testemunho de amor maior, de renúncia, de sacrifício, por amor extremo a todos nós. E ele continua dizendo: nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. É interessante isso que o Emmanuel coloca aqui, voo sublime da fé, como algo bem elevado, né? O voo é alto, porque a gente vai compreendendo que a fé é muito mais do que nós imaginávamos nesses séculos passados, porque quantos que até hoje interpretam fé como crença apenas. Então, com a doutrina espírita, nós vamos compreendendo que a fé é muito mais do que crença, é uma confiança. O Emmanuel diz assim, é a luminosa certeza em Deus. Então, e além disso, a gente vai entendendo que a fé não é
também só confiar. É muito mais que isso. É como disse Tiago em sua carta, a fé sem obras é morta. Então, a fé é aquela pessoa que confia plenamente em Deus, sabe que está tudo certo, que Deus oferece sempre o melhor, e essa pessoa, movida por essa força maior da confiança, ela realiza tudo que está ao seu alcance, operosa no bem. Então, fé, vejam que dimensão maior que ela ganha. É confiança aliada ao trabalho no bem, a doação, a dedicação, ao sacrifício, se preciso for. Por isso, Emmanuel coloca voo sublime da fé. Então, ele diz, nem todos conseguem, por enquanto, essa fé, realmente. Nós não alcançamos ainda esse voo sublime. Nós estamos buscando. Então, poucos conseguem essa realização maior, essa virtude maior. Mas aí ele diz, mas a força da esperança é tesouro comum. Olha que bonito isso, porque, quer dizer, nós não temos ainda a capacidade de alcançar aqueles espíritos mais nobres que já desenvolveram potenciais tão elevados, já conquistas maiores, nós não temos ainda essa condição. Mas todos nós, sem distinção, temos, como ele diz aqui, um tesouro comum, que é a esperança. Todos nós podemos desenvolver a esperança, porque não exige esforço, pensem bem. A fé e outras virtudes exigem esforço, sacrifício, dedicação para conquistá-las. Mas a esperança não exige nada. Basta que você confie, que você acredite, que você espere que aquilo aconteça. É tesouro comum. Isso é bonito demais, porque essa esperança nos fortalece, né? Ela vai ser aquela luz naqueles dias mais sombrios. Por isso que o Emmanuel, também no Consolador, ele faz uma comparação bonita, que ele diz mais ou menos assim, que a fé é como a luz do sol, porque a luz do sol é potente, né? Leva a sua radiação longe, ilumina por toda parte. Essa é a fé grandiosa, que alcança essas alturas. Só que ele diz, mas a esperança podemos entender como a luz do luar. Eu achei tão bonito isso, porque a luz do luar, a lua brilha nos momentos de mais escuridão, nos momentos ali da noite, né? Mesmo que ela reflita a luz do sol, mas ela vai trazer uma certa claridade mais branda, mas pelo menos já é uma luz no meio da escuridão. Então, assim é a esperança para nós. Às vezes estamos imersos em tantos problemas, em tantas trevas, em tantas aflições, mas a esperança é aquela luz, mesmo que minúscula, que vai ali nos sustentando para que a gente prossiga na caminhada. Então ele diz ainda, nem todos podem oferecer quando querem, porque às vezes querem e não podem. Nem todos podem oferecer quando querem o pão do corpo e a lição espiritual. Mas ninguém na Terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. Ou seja, nem todos nós podemos realmente, nem sempre conseguimos ofertar o auxílio, tanto material quanto espiritual. Pode ser que uma pessoa de coração bondoso quisesse saciar a fome de muitos irmãos, mas às vezes ela não tem o recurso para isso. Pode ser que outro queira iluminar consciências, levar uma mensagem de luz, de consolo, mas às vezes também ele não tem provisões, vamos dizer, às vezes a pessoa também não conquistou para si esse tesouro de espiritualidade, de luz própria, para que ele possa compartilhar. Então, por isso que ele diz, penso eu, nem todos podem quando querem, às vezes quer, mas não está apto ainda, nem no âmbito do auxílio material, nem no âmbito do auxílio espiritual. Mas aí vem sempre, né, o mas ninguém na Terra está impedido de semear a esperança. Ou seja, aquela pessoa que já tem um desejo de servir, de ser útil, pode ser que ela não consiga ainda,
proezas maiores, mas a esperança, ele pode, essa pessoa pode. Então, para ver como que a esperança é algo assim, eu entendo como uma misericórdia grande de Deus, porque é acessível a todos nós. Ela é gratuita, se nós pensarmos, não exige nada. Nós todos temos acesso, né? É uma bênção de Deus. E podemos compartilhá-la, oferecê-la para outros que ainda não conseguiram, né, buscá-la. E o Emmanuel continua: a dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes nas trevas exteriores, mas existe a luz interior, que é a esperança. Aqui o Emmanuel cita, né, o Salmo 23, quando diz lá, né, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aquela referência a Deus, né, que não importa a situação que esteja enfrentando, aquela pessoa que confia no Pai Criador. Então a gente pode, imagino eu aqui, podemos interpretar esse vale da sombra e da morte, que ele diz que muitos se encontram nesse vale da sombra e da morte. Podemos imaginar numa visão maior, né, no sentido do próprio planeta Terra, que não deixa de ser um vale de sombras ainda, apesar que somos orientados a não enxergá-lo dessa forma, porque senão nós teremos uma visão pessimista, né, da Terra, mas que ainda é um lugar de sombras, né, sabemos de muita maldade, de muita ignorância espiritual. Então podemos entender nesse sentido maior, como podemos entender também esse vale de sombra como uma dimensão espiritual que envolve muitos após a desencarnação, a dimensão umbralina. Podemos entender também o estado íntimo de cada um, que às vezes a pessoa está envolta em sombras, em trevas, pelas suas atitudes equivocadas, distanciadas das leis divinas. Então, penso que o Emmanuel nos leva a pensar que todos nós podemos, em algum momento, estarmos imersos nessas trevas. E assim, estaremos em meio à dor, às aflições, de várias, né, formas, tanto doenças como situações familiares complicadas, perda de entes queridos, revés financeiro, tantas e tantas situações difíceis do planeta Terra, que vivenciamos, cada um, experiências diferentes, mas em todas essas situações, é o que ele reforça sempre, temos a luz da esperança. Por mais que a prova ou a expiação esteja difícil, se nós acendermos a luz da esperança, tudo ameniza um pouco, né? Tira aquele peso maior, a gente encontra forças novas para prosseguir na caminhada, sem que nos entreguemos ao desânimo. Então ele continua: a negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima. A maneira do sol que ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. Então, nesse ponto aqui da mensagem, a gente pensa, quantas vezes nós, creio que todos nós já tivemos, ou podemos vir a ter, uma visão muitas vezes pessimista, né? Uma visão enxergando apenas o lado ruim das coisas, porque a gente vai aprendendo que todas as coisas que surgem, que acontecem, elas apresentam dois lados que nós precisamos observar bem. Nem sempre uma coisa que, a princípio, aparentemente se mostra como um problema, uma dificuldade, podemos ter a certeza que tem um lado bom também. Mas é preciso enxergar esse lado bom das coisas, porque às vezes a nossa visão fica apenas voltada para o ângulo da dificuldade, do problema, do desafio, da aflição, e muitas vezes não enxergamos o lado bom dessas coisas. Então, por isso ele diz,
apesar dessas situações nossas, né, criamos muitos problemas, potencializamos a dificuldade, a vicissitude, mas, no entanto, a esperança vem de cima. É luz divina que vem até nós para nos despertar, né? Ele diz também, desperta propósitos diferentes, ou seja, a esperança como que nos move a enxergar caminhos novos, mudança de rumos. Às vezes a gente está agindo de uma forma que está nos acarretando mais problemas, a nossa atitude, porque a gente vê também que, muitas vezes, a dor maior que aflige a pessoa aqui na Terra nem sempre é a própria circunstância que surge. Quero dizer o quê? Às vezes surge uma doença, uma perda de um ente querido. A dor maior não é essa ocorrência. A dor maior é a forma como a gente lida com o problema. Porque a pessoa, muitas vezes, potencializa aquela situação na sua atitude de revolta, de desespero, de insubmissão. Então, essa pessoa, dependendo como age diante das aflições da vida, o problema toma uma proporção muito maior. Então, é preciso saber enxergar, ver, analisar a situação, achar caminhos, procurar soluções para os problemas. Por isso ele diz, descerra visões mais altas. Ou seja, a esperança como que nos proporciona uma lente nova para enxergar melhor a situação, para percebermos que há uma saída sempre, há um caminho mais tranquilo para atravessar aquele momento difícil. Então, a esperança está sempre ali, nos motivando, nos fortalecendo, para que não desistamos, para que não nos entreguemos ao desânimo. Aí ele continua, a noite espera o dia, a flor, o fruto, o verme, o porvir. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Aqui, amigos, estamos falando de lei do progresso. Uma das leis morais, né, que se encontram muito bem explicadas lá na terceira parte do Livro dos Espíritos. Tudo caminha para o progresso, para a evolução, para condições melhores. Tudo se transforma, tudo avança, tudo progride. Mesmo que não queiramos, existe um princípio em nós que nos move, Deus, como diz, não tem pressa, né? Deus não força a ninguém, mas nós somos, sem perceber, impelidos a avançar. Tudo progride, não tem nada, ninguém que ficará para sempre estacionário. Pode ficar um tempo, mas chega um momento que vai avançar. Então, é um progresso lento, mas contínuo. Porque na natureza não há saltos, né? Não há grandes movimentos, né? Existe um movimento regrado, contínuo, constante, né? Não é nada assim, saltos grandiosos, mas sempre avançando. É o nosso destino. A gente precisa sempre ter isso em mente. Hoje, nós estamos num planeta difícil. A vida na Terra é desafiadora. Hoje a vida, por mais que a gente goste das belezas do planeta, que nós gostamos, admiramos, mas é um desafio, nós sabemos disso. Quantas provas, quantas expiações, quanta dor à nossa volta. Mas olhemos, amigos, para frente. O futuro de luz nos aguarda a todos, a todos. Mais tempo ou menos tempo, dependendo da nossa vontade de avançar mais rápido, mas todos nós caminhamos para uma condição de verdadeira felicidade, uma condição de paz, de harmonia. Basta pensar que o próprio planeta Terra está aí às portas, né, de uma regeneração, quando nós, que aqui pudermos continuar, viveremos numa condição muito melhor. Imagine viver mais fraternalmente, sem tantos receios, sem tanta maldade. Já será uma bênção imensa. E para frente ainda, planetas, né,
mundos felizes, imagine que ventura, que alegria deve ser isso. Então, essa esperança, que não é utopia, que é uma realidade, nós sabemos que faz sentido tudo isso. Deus não teria criado apenas essa condição de vida difícil da Terra, senão ele não seria uma criação tão boa assim. Nós precisamos entender que há humanidades vivendo em plena harmonia, como irmãos verdadeiramente, e nós caminhamos para isso. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva, e por isso mesmo a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Aquela ideia, né? A criação divina é tão bela e tão perfeita que Deus fez da forma mais difícil. Ele nos concede a liberdade de escolha, mesmo que escolhas infelizes, equivocadas. É um trabalho grandioso que nós, né, ofertamos ao Criador, porque demanda tempo de renovação, de transformação, mas isso nós vamos um dia valorizar tanto quando nós conquistarmos a nossa evolução com o nosso mérito, apesar do amparo divino. Mas o dia que estivermos na condição de um espírito puro, imagine olhar para trás e ver tudo aquilo que enfrentamos, as nossas conquistas, tudo aquilo que superamos. Então é algo maravilhoso. E Jesus sabe, e Deus, né, lógico, Deus o Criador, mas Jesus sabe disso, que nós somos viajores da eternidade sujeitos às quedas. É lógico que o erro, né, a resvalar pelo caminho do mal faz parte. Nem todos precisam, porque os Espíritos disseram, nós não precisamos passar pela fieira do mal, está lá no Livro dos Espíritos, mas pela fieira da ignorância. Porque eles dizem que há espíritos que avançam mais rápido, em linha reta. Mas muitos, né, a maioria de nós outros, estamos aí nos círculos, né, das reencarnações expiatórias, ficamos andando em círculo, né, a gente vai e volta, atrasando o progresso, mas Jesus sabe que isso faz parte do processo. Mas Jesus tem essa esperança, essa certeza, né, de que todos nós precisamos, cada um o seu tempo, para alcançar essa evolução maior. E sempre, né, a esperança nessa renovação maior. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou o vinde a mim. Bonito isso também, né? Nós sabemos o quanto já erramos. Se a gente imaginar o nosso passado, temos certeza que erros assim, né? Que não dá nem para pensar ainda. Por isso que os Espíritos dizem que nem podemos, na espiritualidade, abarcar muitas encarnações passadas, porque às vezes não temos estrutura emocional, psicológica para enfrentar isso. Mas olha que bonito que ele coloca, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Jesus sabe, Jesus olha para nós e vê o anjo do futuro. Por isso que ele dizia, quando aqui esteve, né, eu vim para os doentes e não para os sãos. Porque aqueles que estão errando, que estão distanciando-se da casa do Pai, é lógico que um dia também vão voltar, encontrar o caminho, mas Jesus vem nos ajudando a abreviar, né, a dor, o sofrimento, encontrar mais rápido a felicidade, respeitando a nossa liberdade de escolha, mas nos ofertando caminhos melhores. Então, Jesus sempre nos amparando, nos auxiliando, mas ele aguarda que nós o procuremos. Quando ele disse, né, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, Emmanuel tem até uma outra mensagem que ele comenta que Jesus espera que nós o procuremos. O convite está posto, mas Emmanuel até diz, mas existe uma legião de sofredores, de aflitos, porque não conseguimos ainda buscar o Cristo. Porque para buscá-lo é preciso trazer as suas lições para a nossa vida, esforçarmos-nos para vivermos de acordo com seus ensinos, porque ele é o modelo e guia, está lá no Livro dos Espíritos também, para que nós o copiemos.
para que nós possamos imitá-lo dentro das nossas possibilidades, agirmos como ele. Então, me recordo aqui também de João o Batista, quando ele disse uma frase bonita nesse sentido, que ele disse: é preciso que ele cresça e eu diminua. E a gente trazendo para a nossa realidade essa fala de João, então a gente interpretaria: é preciso abrir espaço em nosso coração para que Jesus possa habitar, para que seus ensinos possam estar mais presentes em nós. Então, nós precisamos diminuir em nós tudo aquilo que dificulta a presença do Cristo. O egoísmo, o orgulho, a nossa arrogância, nossos apegos. Quanto mais a gente se esvazia de tudo isso que atrapalha a presença do Cristo, de seus ensinos em nós, né? Então a gente está se esforçando para cada vez mais estreitarmos nossa comunhão com Jesus e com Deus. E o Emmanuel encerra dizendo: levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Então, olha que mensagem, né, de pura esperança. Nós que estamos ainda caídos, cegos, ou ainda aí na ignorância de muitas coisas, ou até paralisados pela consciência de culpa, em qualquer situação que nos encontremos, levantemos e prossigamos. É o convite do alto. Ou seja, busquemos forças naquele que é a luz do mundo, que é o nosso mestre, nosso guia. E o evangelho do Cristo é o próprio Cristo a falar conosco. Jesus disse: se queremos falar com ele, abra o evangelho, estude o evangelho, e ele vai nos responder. Então, que esse evangelho possa ser o norte, possa ser o nosso roteiro de vida, para que a gente caminhe cada dia mais com segurança, com a certeza de um futuro melhor, com essa esperança cada vez mais viva em nós. Essa esperança de que estamos no rumo de um caminho, de uma condição de paz, de uma condição melhor de vida, mas que depende de cada um de nós. O esforço, o sacrifício, a renúncia. Precisamos querer para estreitarmos, né, essa ligação maior com Jesus e assim encontrarmos cada dia mais uma condição de vida melhor. Que Jesus nos ilumine, nos fortaleça, nos abençoe sempre, para que prossigamos buscando, estudando, nos esforçando para vivermos, quanto mais pudermos, em comunhão com Ele, com o seu Evangelho de luz. Paulo, muito obrigado. E boa noite, né? Eu que agradeço, obrigado, viu? Nós agradecemos muito aí a sua exposição, esse texto tão bonito aqui para o nosso estudo, que é sobre a esperança, né? Vamos nos preparar então agora para a parte final do nosso evangelho. Antes de finalizar, vamos fazer a nossa vibração. Então, convido a todos a se sentir muito tranquilos depois de ouvir essas palavras bonitas, essa condução tão tranquila que o Paulo fez para nós no texto. Que a gente possa unir os nossos pensamentos mais uma vez, procurando nos relaxar, sentirmos nossa cabeça leve, os ombros leves, e refletir sobre esse tema esperança, nos lembrando da imagem de Jesus, com muito carinho. Nesse momento especial do nosso dia, que tiramos alguns minutos para estarmos assim mais conectados com a nossa espiritualidade, com o nosso interior, com o nosso Mestre Jesus, com Deus Pai, nosso Criador, com nossos irmãos da espiritualidade e entre nós, amigos já queridos que somos,
nessa jornada dessa reencarnação. Que todo esse sentimento de esperança que desenvolvemos agora nesse momento, a alegria de termos essa oportunidade de estarmos juntos, e todos os nossos bons sentimentos possam contribuir para que possamos sentir mais próximo de nós o nosso Mestre Jesus aqui conosco nesse momento. Mais especificamente na nossa casa, de cada um. E que essa luz e essas bênçãos possam nos amparar, possam nos proteger, possam equilibrar o nosso ambiente doméstico, possam trazer toda essa luz de amor e esperança para o nosso coração. E nós nos sentimos assim, muito plenos, muito felizes por receber nosso Mestre nesse momento. E todos os ambientes da nossa casa recebam esse equilíbrio e esse amor, para que sempre o nosso lar seja um local de tranquilidade, de amor, de esperança. E aqui em conjunto também, com as bênçãos de Jesus, vamos procurar expandir esse nosso amor e carinho para que essas boas energias possam amparar também nossos vizinhos, possam amparar nossos familiares, amigos queridos, todos aqueles que conhecemos que talvez possam estar passando por dificuldades maiores que as nossas. E que, como nós, esses nossos irmãos, também tenham nos seus corações a luz da esperança e do amor de Jesus. Para que tenham a certeza que a cada dia estarão mais próximos também da felicidade. Mestre Jesus, ajuda-nos também a expandir a nossa energia, nosso amor, a outros ambientes que também necessitam de tudo esse amor e esperança. Que são os hospitais, são os nossos irmãos que estão em locais de correção, que são no lar dos velhinhos, das crianças, nas ruas, enfim. Onde houver a dor, que a esperança possa acolhê-los. E que essa nossa energia possa auxiliar de alguma forma o equilíbrio da nossa cidade, do nosso país que amamos, do nosso planeta que também amamos. Obrigado, Mestre, por estar conosco nesse momento. Que toda essa luz que recebemos possa nos auxiliar no início da semana que teremos. E por onde estivermos, tenhamos condições de levar essa esperança também a irmãos nossos que possam se aproximar e precisarem de apoio. Sempre em teu nome, Senhor. Obrigado por estar conosco. Obrigado pelas suas palavras e seus exemplos. E assim, nós encerramos o nosso Evangelho online. Que assim seja,